Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Cristo ressuscitou, aleluia! Ressuscitemos com Cristo e viveremos para sempre em Cristo Senhor. Vamos correndo anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está no meio de nós, aleluia! Como ontem nós vimos no Evangelho da Noite Santa da Vigília Pascal, as mulheres foram anunciar a ressurreição de Cristo aos 11 apóstolos. E vamos correndo anunciar para toda a gente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Que somos nova criatura em Cristo Senhor, como comenta Santo Agostinho. Minha palavra se dirige a vós, filhos e filhas recém-nascidos, pequeninos em Cristo. Nova prole da Igreja, graça do Pai, fecundidade da Mãe. Germe santo, multidão renovada, flor da nova honra e fruto do nosso trabalho. Minha alegria e coroa, todos vós que permaneceis firmes no Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor ressuscitado, e vamos testemunhar que estamos banhados em Cristo, somos nascidos de novo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto em faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo ao qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho deste domingo santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, Maria Madalena foi ao túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Era bem de madrugada e estava escuro. E lá a pedra tinha sido retirada do túmulo. E ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro. Encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, Simão Pedro e João. E ela anunciou, dizendo, ela falou que tinham tirado o corpo do Senhor dali e não sabia onde o tinha colocado. E ele tinha ressuscitado. E Simão Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, saíram correndo. E os dois corriam juntos, Pedro e João. E chegaram no túmulo e viu as faixas de linho e entrou. Simão Pedro foi correndo atrás e entrou no túmulo e viu somente as faixas e o pano sobre a cabeça que tinha colocado sobre a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ontem na Noite Santa no Evangelho segundo São Lucas, as mulheres que eram Maria Madalena, que hoje no Evangelho segundo João nós o vemos, e ontem tinha Joana e Maria, mãe de Tiago, e foram anunciar aos 11, e Simão Pedro que foi correndo no túmulo. E hoje é Simão Pedro e João que foram correndo ao túmulo. E vamos anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos correndo anunciar que todos os seres humanos anunciem a ressurreição de Cristo e permaneçam em Cristo Senhor e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve ao guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Feliz Páscoa. Permaneçamos em Cristo ressuscitado e sejamos novas criaturas e tenhamos vida nova em Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia.